A Baixa Idade Média foi um período do século IX até o século XVI, um período de mudanças, bem como um período de crises, as quais caracterizaram esse período. E será sobre isso que aprenderemos hoje, o fim da Idade Média. Vamos lá! O fim da Idade Média está associado às chamadas crises da Idade Média, sendo elas a fome, a peste e a guerra. Quanto às guerras, na Idade Média houveram um grande avanço tecnológico-militar, principalmente com a descoberta da pólvora. Assim, as guerras se tornaram muito mais violentas. E um dos conflitos mais importantes do período foi a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que, ao contrário do que diz seu nome, durou 116 anos, de 1337 até 1453. Após a morte do rei francês Carlos IV, sem deixar descendentes, o trono ficou vago, o que gerou uma disputa entre franceses e ingleses pelo trono. O rei da Inglaterra, Eduardo III, por ser sobrinho de Carlos IV, se dizia pretendente legítimo do trono, enquanto os nobres franceses reivindicavam o mesmo trono indicando Felipe VI. Assim, iniciou uma disputa de mais de um século pelo trono da França, que termina quando o rei francês, Carlos VII, em 1453, expulsa os ingleses do território francês. Nesse período surge uma figura importante, a Joana d'Arc, a qual, devido às suas visões, foi morta na fogueira. Isso porque os períodos finais da Idade Média foram extremamente rígidos com as mulheres, as quais eram associadas ao mal e ao perverso. Desse modo, muitas acabaram sendo perseguidas e executadas acusadas de bruxaria. Já quanto à fome, durante a Baixa Idade Média houveram diversas mudanças climáticas que acabaram devastando diversas plantações. Associado a isso, as pestes diminuíram a quantidade de pessoas trabalhando nos campos, assim gerando mais fome. Bem como havia o problema do excesso populacional para pouca quantidade de alimento. E a peste, mais especificamente a peste negra ou peste bubônica, uma doença transmitida pela pulga do rato. Essa doença levou à morte de cerca de 1/3 de toda a população europeia, mais de 70 milhões de pessoas. Inclusive, com todo esse ambiente de crises, os nobres exigiam que seus servos trabalhassem, e trabalhassem cada vez mais, e isso gerou revoltas, as quais a nobreza não conseguia administrar, assim passando a necessitar da ajuda do rei. Desse modo, o poder que antes era fragmentado passa a se centralizar na figura do monarca. Essa centralização leva à forma de governo predominante na modernidade, o absolutismo. E esse foi o resumo de hoje. Espero que tenha entendido. Tchau, tchau!